Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para continuarmos os estudos sobre probabilidade. Esse problema foi enviado lá pelo Google Forms e se trata de um problema que vai misturar probabilidade com geometria plana. Um ninja com a sua espada super afiada divide um bastão de 1 metro de comprimento em 3 partes com 2 golpes aleatórios. Qual a probabilidade de essas partes formarem um triângulo? Então, imaginemos que o ninja desfere seus ataques nessas duas marcações, de modo então que vamos ter segmentos x, y, z, cuja soma, obviamente, resulta na unidade. Além da soma desses três números resultar em 1, por conta da desigualdade triangular, existem relações entre x, y e z. Aqui é muito interessante você eliminar o número de incógnitas redundantes. Nesse caso, eu vou escrever z em função de y e x. E aí basta você se lembrar das desigualdades triangulares para que os três segmentos x, y e z formem um triângulo. E aí, para continuarmos e sem nenhuma perda de generalidade, eu vou descrever uma relação entre os três comprimentos. Vou dizer que z é maior que y, que por sua vez é maior que x. E por conta dessa relação dos tamanhos, basta ajustarmos os sinais dos módulos. E agora eu vou substituir z em função de x e y a partir da primeira equação que havíamos obtido nessas três desigualdades para ver o que acontece. Tomando a primeira inequação, eu vou somar em todas as desigualdades uma unidade de y, de modo então que vamos obter as seguintes conclusões. 1 menos 2x tem que ser menor do que 1, ou seja, x tem que ser maior que 0, e isso pela própria natureza do problema já é uma desigualdade verificada, porque x é uma unidade de um comprimento geométrico. Depois ainda temos que y vai ser maior que 1 menos 2x sobre 2, ou seja, meio menos x, e por fim obtemos que y vai ser menor do que meio. E com isso já dá para obter uma noção do aspecto geométrico dessas desigualdades. Novamente, eu vou somar uma unidade de x e uma unidade de y na desigualdade como um todo, de modo que obtemos as mesmas conclusões do primeiro item. E por fim, analisamos a terceira desigualdade. Eu vou fazer a soma de uma unidade da variável x. E dessa vez, a conclusão que destoa do primeiro item é a de que x deve ser um número menor do que meio, sendo que a condição de y ser maior do que meio menos x acaba se mantendo. E agora, nós precisamos identificar qual seria a região desse plano cartesiano que denota o total de possibilidades de valores para x e para y. Se a gente traçar a diagonal desse quadrado de lado 1, nós obtemos justamente todas as possibilidades no formato de área. Porque quando y valer 1, x vale 0, z vale 0 e tá tudo bem, porque dessa forma respeitamos a condição de que a soma dessas três medidas resulta em 1. Da mesma forma, se x for 1, y e z são iguais a 0 e a condição da soma é respeitada. Agora, a outra metade desse quadrado de lado 1 ela não satisfaz o problema, por quê? Porque certamente a soma de x e y resultará em um valor maior do que 1, uma vez que os valores que estão acima da diagonal respeitam essa desigualdade. E se você passar o menos x para o outro lado, você vê que x mais y acaba sendo maior do que 1, o que invalida a condição de que a soma das três medidas resulta em 1. A variável z, nesse caso, teria que assumir um valor negativo, o que não faz sentido porque estamos tratando com medidas geométricas. Então, o total de possibilidades acaba sendo dado pela metade do quadrado, ou seja, do triângulo de catetos 1 e 1. Agora, qual é a região do nosso plano cartesiano que descreve a situação de medidas x, y e z que são capazes de formar um triângulo? Se você parar para pensar, é esse triângulo central. E por quê? Nesse triângulo amarelo, você tem valores de y que são menores do que meio, você também tem a condição de que y é maior do que meio menos x, porque ele está acima da reta meio menos x, mas você também obedece à condição de que x deve ser menor do que meio. E com isso você tem as três condições que balizam a formação do nosso triângulo sendo respeitadas, e basta agora calcular a razão entre a área do triângulo amarelo para metade da área do quadrado. De modo que a probabilidade acaba sendo calculada como a razão entre os casos favoráveis e o total de casos, né? A área do triângulo amarelo vai ser meio, vezes meio, vezes meio, e metade da área do quadrado de lado 1 é justamente meio.
Com isso, podemos cancelar o fator meio, de modo que a nossa resposta acaba sendo 1/4, ou seja, 25% é a chance dos cortes que o ninja realizar de forma aleatória resultarem em pedaços da barra capazes de formar um triângulo. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula e nos vemos numa próxima oportunidade.